Bom, então, ela vai iniciar explicando essa mudança, né, na reorientação da atenção básica, onde se prioriza, né, se sai desse atendimento só ao escolar e se busca atender o princípio doutrinário da universalidade do SUS, atendendo as famílias de um determinado território. Então, o que ela está colocando aí no vídeo para a gente é um protocolo, tá? É um protocolo de atendimento e de assistência na atenção primária, né? E ela explica um pouco que esse protocolo, ele não é normativo, né? Um protocolo, ele deve ser o mais democrático possível, ou seja, as pessoas devem participar da formação desse protocolo, ele deve ser discutido entre profissionais, entre usuários, para que haja uma boa adesão ao protocolo, né? Então, ele é dinâmico e ele também, você discutiu, não quer dizer que você vai adotar aquele protocolo para sempre, não. Ele pode mudar ao longo do tempo em função de demandas novas que surjam, né, de mudanças que vão ocorrer, né? Então, então o que esse protocolo traz? Ele traz diretrizes para nortear o processo de trabalho. E ela coloca que ele não está fechado. Então, né, ela é uma pessoa da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, né, então ela fala que tem diretrizes, ele vai dar diretrizes de como a atenção primária, né, a estratégia de saúde da família vai se organizar em relação à assistência odontológica da população. Mas, dependendo do local, você pode ter, né, a necessidade de mudanças numa diretriz, ou de priorizar alguma dessas diretrizes que são colocadas. Então, essas diretrizes, elas vão contribuir para poder organizar o serviço, mas elas não são fechadas, né? Dependendo da realidade local, você pode ter que adequar. Vou dar um exemplo lá de Betim. Betim fica ali às margens da 381, né, que é uma rodovia bastante movimentada, que dá acesso a São Paulo, né, dá acesso ao sul de Minas. Lá tem muito problema de acidente. Então, tem muitas vítimas, né, de acidente em Betim. Então, você tem um grande número de habitantes que, em consequência desses acidentes, desenvolvem uma hemiplegia, uma paraplegia, né, e ficam restritos ao domicílio. Então, a Prefeitura de Betim, por exemplo, ela adquiriu um consultório odontológico portátil, né, e tem uma dentista, acho que alguns de vocês devem ter contato com ela é lá do Alterosa, já devem ter tido contato, né? Ela é do Alterosa, é a Cecília, que faz atendimento domiciliar desses pacientes, né? Então, isso é uma coisa específica de Betim, tá? Isso, né? Ela, dentro do trabalho dela na estratégia de saúde da família, ela vai e faz atendimento domiciliar, né? Então, pode ser necessário, dependendo da realidade do município, você adequar as diretrizes àquele município, tá? Então, por isso, né, que esse protocolo, ela coloca que ele é uma coisa dinâmica, ele está sempre em construção, porque podem surgir necessidades. Agora, por exemplo, a gente está vivendo uma situação totalmente atípica, né? Que é o de uma pandemia, que a gente nunca tinha vivido. Então, o atendimento odontológico, ele mudou. Não está fazendo mais atendimento eletivo, está fazendo só atendimento de urgência e emergência, né? Então, as equipes de saúde da família, muitos profissionais vão estar trabalhando junto com a enfermagem na triagem de pacientes da Covid, né? Então, o protocolo, ele é dinâmico, ele pode mudar, né? E a função dele, então, é alinhar, é orientar, né, o funcionamento, né, ali da equipe, tá? A primeira coisa que ela coloca lá em relação ao protocolo, e isso a gente já vivenciou bastante lá em Betim, é a questão de classificação de risco, né? Então, ela mostra lá
que lá a proposta é deles trabalharem com 4 níveis de risco, né? R1, R2, R3, R4, tá? E esse risco vai variar em função da condição de saúde bucal de cada paciente. Então, o paciente que tem uma condição aguda, né, que tem presença da doença cárie ou de doença periodontal, ele é R1. Aquele que tem presença da doença, mas não tem sintomatologia, ele já é R2. R3, ele tem a doença, mas a doença, né, não está grave. Então, por exemplo, tem lesões de mancha branca, né, não é sintomático, ele vai ser R3. E os casos, né, que precisam só de orientação preventiva e de educação em saúde, né, que são os R4. Então, ela propõe, inicialmente, nesse protocolo, essa classificação de risco. Em Betim, né, a gente viu lá, e vocês tiveram oportunidade já de trabalhar, eles trabalham com índice de necessidade de tratamento odontológico para classificação de riscos, né, de risco das crianças nas escolas, né? Vocês viram lá e chegaram a trabalhar com as crianças de alto risco naquela escola lá, me fugiu o nome agora da unidade. Então, vocês já tiveram uma experiência com isso, né? Então, em função desse risco, né, é que você vai estabelecer a sua agenda, tá? Então, a gente viu lá, né, que eles trabalham com a demanda espontânea, né, a proposta é trabalhar com a demanda espontânea, com a demanda já programada, né, os atendimentos de urgência e emergência, que a gente não pode, atenção básica, atenção primária, não deixa de atender urgência e emergência, tanto que mesmo nesse momento que a gente está vivendo agora, da Covid, né, vocês viram lá que a prioridade é atender urgência e emergência nesse momento, isso não pode deixar de ser atendido, né? E a demanda espontânea, que é aquela que chega lá na unidade. Então, ela propõe, né, uma agenda que contemple essas 4 situações, né? E aí depois ela fala bastante, inclusive, da questão dos encaminhamentos, né? Ela vai falar do encaminhamento para os centros de especialidades odontológicas, né? Como que ele é feito, né? Vamos lembrar lá da aula da professora Simone, né? Que ele é feito onde você tem o CISREG, ele é feito via sistema de regulação, né? Que a gente viu que tem o sistema de regulação ambulatorial e hospitalar. Então, o cirurgião dentista lá da atenção primária, ele vai fazer o encaminhamento via sistema, né? O paciente vai lá, ela dá o exemplo lá da endodontia, né? E da pédio também, ela fala da pédio também. O paciente vai ser encaminhado, vai fazer o atendimento que ele precisa lá no centro de especialidades odontológicas e vai ser referenciado de volta. E aí ela coloca uma coisa que é importante, né, que é o contato do profissional do CEL com o profissional da atenção básica, porque o paciente tem que retornar, né? Todo o acompanhamento dele vai ser feito na atenção primária, né? Então, é importante também, ela frisa a questão dos fluxos, que tem que estar bem estabelecidos, né? Tem que ter fluxos bem estabelecidos, tá? Ela coloca também a questão da prótese, né? Lembrando que em Betim, por exemplo, e em vários locais, a prótese móvel, né? Ela é feita na atenção primária, porque a demanda é muito grande, né? Então, toda a parte clínica, moldagem, é feita na atenção primária e depois encaminhado para o laboratório, para as fases laboratoriais, né? E ao final ela trata lá da alta complexidade, né? Betim, por exemplo, a gente tem atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. A gente tem desde a baixa complexidade até a alta complexidade, né? Alguns de vocês puderam ir lá no hospital e acompanhar o atendimento dos pacientes com necessidades especiais lá com a Renata,
né? Agora, muitos municípios não vão ter atenção terciária, alguns nem atenção secundária, tá? Porque o número de centros de especialidades odontológicas, quando a gente vê, né, o quantitativo, no Brasil como um todo, a gente vê que ainda é muito pouco, né? Tem que aumentar muito, e esse é um gargalo que existe na atenção odontológica no Sistema Único de Saúde. A atenção primária, ela tem uma boa cobertura, mas a hora que precisa da atenção secundária, já tem mais dificuldade. A atenção terciária, né, como a demanda é menor, tá? Não é, a gente não tem uma demanda tão grande assim, mas mesmo assim, vocês que acompanharam a Renata lá no Hospital Regional de Betim, vocês viram que também tem uma fila de pacientes para ser tratados, né? Então, apesar dela ter falado da atenção primária, ela acabou trazendo para a gente a questão do encaminhamento, né, do referenciamento, que é o tema do nosso outro estágio, aquele que a gente faz na sexta-feira. Por isso que eu achei interessante trazer essa aula para vocês, porque ela dá uma noção do todo, né? Ela vai lá desde a atenção básica até a atenção terciária. Então, dá para a gente ter uma noção de como que o sistema funciona, né? E agora, nesse momento que a gente vive, né, com a Covid, é importante a gente entender isso, entender o papel de cada nível de atenção na assistência à saúde. Então, por exemplo, atenção básica, a gente está vendo lá que o papel é muito de triar os pacientes, né? E aí, né, hoje dá para compreender bem o fluxo, né? Então, aqueles determinados casos vão precisar de atenção terciária, vão precisar ir para um hospital para ser entubado, enfim. Então, é assim que o sistema funciona, não só para a odontologia, de uma maneira geral, mas na odontologia funciona assim. E essa videoaula, ela trouxe para a gente, né? Eu achei bem esclarecedora, ela trouxe esse cenário onde a gente compreende, né, que o SUS ele é uma rede, né? Então, ele tem níveis de atenção diferenciados, o paciente vai encaminhar nessa rede de acordo com suas demandas e suas necessidades, né? Então, um pouco pela vivência que vocês já tiveram no estágio, né? Vocês já conheceram, alguns não foram ao hospital regional, mas alguns foram, né? Deu para entender como, né, que o sistema funciona, como que ele se comporta e qual que é a proposta da odontologia no Sistema Único de Saúde, tá? Vocês tiveram alguma dúvida vendo lá em relação ao protocolo que ela propôs, a classificação de risco? Deu para compreender? Pessoal, dúvidas? Não deu para entender sim, professor. Tranquilo. Tranquilo, Rubens? Deu sim para entender. Né, o Rubens é Rio Silmar, né? Ok? Sim. Não tem... Tranquilo, professor. Eu não quero... Pode falar. Esse protocolo eu não tive dúvida, não. O protocolo que eu tive dúvida foi o protocolo de atendimento que o senhor passou para a gente. Eu estava analisando aquele protocolo é praticamente um documento. Aquele protocolo eu não tenho como fazer um resumo, tirar as coisas importantes, que ali tem tudo que ali, no meu ver, é importante. Então, eu pensei em fazer um protocolo da seguinte maneira, colocar ele todo e dar só uma introdução nas coisas que eu achei importante. E colocar, assim, tem um sistema de cada procedimento ali do paciente quando está. Tá ok. Tá ok. Pode colocar aquele protocolo lá, que é o de atendimento, né? Ele é um... Pode manter ele. Nesse mesmo. O dela é um protocolo, mas é um protocolo que pode ser modificado, ele pode ser alterado, e o outro não tem como alterar. Mas aquele protocolo, ele já tem que ter algumas mudanças, né? Aquela tem uma questão... Vai ter mudança. Porque as coisas estão mudando. Por exemplo, aquela questão lá do paciente
Não é, a gente está desviando, tá, do assunto, porque hoje a gente, né, estava vendo aquela videoaula, mas já que você tocou no assunto, eu vou te explicar. Aquele protocolo lá, por exemplo, aquela questão de ter estado, né, num local onde tem transmissão comunitária, hoje em dia não faz mais sentido. Hoje mesmo saiu uma pesquisa feita pela UFMG, que eles pesquisaram a RNA do coronavírus na rede de esgoto de Belo Horizonte, você já está achando no esgoto de Belo Horizonte o RNA do coronavírus. Então, ele está circulando aqui. Então, aquela pergunta não faz mais sentido. A pessoa não tem necessariamente que ter ido no lugar onde tivesse a epidemia para poder se contaminar, porque a gente já está tendo transmissão comunitária. Tá? Então, os protocolos, não, professor, estou falando sobre eles esse são não. dinâmicos e eles vão sendo adequados. Mesmo aquele protocolo, né, ele é um protocolo dinâmico, ele vai sendo adequado a partir do momento que for surgindo novas evidências. Tá, mas naquele momento ali que ele foi passado, eu não teria como mexer. Mas tudo bem, à medida que vai se pesquisando, vai ter Mas que mudar você, realmente. no seu portfólio, você pode discutir isso que eu acabei de discutir com você. Uhum, é mais ou menos o que eu coloquei mesmo. Então, tá certo. É mais para poder saber mesmo. Obrigado. Por nada. Ok. Ninguém tem mais perguntas, gente? Eu vou encerrar a gravação, então. Tá ok? Tá bom, obrigado. Tá. Ok, professor. Encontramos de novo amanhã. Abraços. Até mais. Obrigado. Boa tarde. Tchau, professor. Muito obrigada, viu? Nada, Boa tchau. tarde, professor. Tchau.